Salve, salve, apostador do canal Loteca da Sorte. Vamos lá para nossos palpites do concurso da Loteca, do concurso 901. Então, antes de mais nada, aí, primeiro jogo, Palmeiras e Flamengo. Já é um jogo polêmico, porque o Flamengo foi jogar ontem em Equador, pela Libertadores. Já foi com vários jogadores lá, provavelmente pegaram o Covid. E já ficaram com 7 jogadores já positivos para a Covid. E agora vi a notícia no Sport TV, uma notícia agora, que teve mais 11 casos, inclusive o técnico. Então o jogo vai ser complicado. O Flamengo já pediu para a CBF para suspender o jogo, então a gente não sabe se vai ter esse jogo ou não. Então, na dúvida, quem puder tripar esse jogo para ir dormir tranquilo é o ideal. Beleza, galera? Então bora lá. Nosso primeiro jogo, Palmeiras e Flamengo. Só lembrando que normalmente o canal joga com 2 duplos. Dessa vez, por estar acumulado em 1.400.000, iremos jogar com 3 duplos, beleza? Então, o primeiro jogo, Palmeiras e Flamengo, como a gente tinha comentado. O Palmeiras ocupa a 4ª posição. Ele tem 4 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. O Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Eu acho que o Palmeiras é favorito nesse jogo, tendo em vista esses casos de Covid no time do Flamengo, né? Mas vai ser um jogo equilibrado. Se fosse jogar o duplo aqui, o primeiro duplo nosso seria nesse jogo, mas a gente tem que dividir os nossos duplos em outros jogos que a gente acha que é mais interessante. Mas nesse jogo aqui, acreditamos no empate. Palmeiras e Flamengo empate, beleza? Por ser um clássico e tal, a gente acredita no empate. Se fosse jogar um duplo, jogaríamos duplo fechado do Palmeiras e empate. O segundo jogo, CSA e Juventude. O CSA ocupa 19º lugar, o Juventude é o 7º. O CSA ele tem 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time perde muitos times do CSA. E às vezes complica nós lotequeiros porque faz umas visagens nos jogos, né? O Juventude vem com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então é um time que também ganha e empata bastante. Mas nesse jogo contra o CSA ele é o favorito, né? Então no jogo 2, no seco, a gente vamos jogar Juventude. Se fosse utilizar um duplo, seria um duplo fechado, Juventude e empate. Terceiro jogo, Vitória e Oeste. O Vitória é a 8ª colocação, e o Oeste é o 20º, a lanterna. O Vitória tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, e o Oeste tem 1 vitória apenas e 3 empates e 6 derrotas. Então não tem como a gente não apostar no Vitória. Nesse jogo provavelmente a zebra vai ser o Oeste, né? Então quem quiser caçar uma zebra aí com duplo aberto, Vitória e Vitória do Oeste, né? É interessante. Nós vamos jogar na vitória do Vitória. Então no jogo 3, Vitória seco. O jogo 4, Brasil de Pelotas e Paraná Clube. Um jogo bom, o Brasil de Pelotas é o 11º, o Paraná Clube é o 2º colocado. O Brasil de Pelotas tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Paraná Clube tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aqui vai ser aberto o nosso primeiro duplo do canal. Então nesse jogo, no jogo 4, duplo fechado no Paraná. Vitória do Paraná Clube e empate, beleza? Quinto jogo, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense ocupa a 15ª colocação e o Bahia o 19º. O Atlético tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Bahia tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então os times têm campanhas parecidas. Acreditamos então nesse jogo e vai ser um empate seco. Se fosse para ter um favorito, o favorito seria o Bahia, porque o Atlético Paranaense joga hoje pela Libertadores e terça-feira tem outro jogo. Então provavelmente ele vai ter que mesclar esse time para jogar contra o Bahia. Então se fosse utilizar um duplo, seria vitória do Bahia e empate. Mas nós acreditamos no empate nesse jogo, no jogo 5. No jogo 6, Botafogo da Paraíba e Paysandu. O Botafogo da Paraíba ocupa a 8ª colocação. Ele tem 1 vitória apenas, 4 empates e 2 derrotas. O Paysandu, que é o 4º colocado, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então ele oscila, ou ele ganha ou ele perde, empata pouco. Então nesse jogo nós vamos abrir nosso segundo duplo. Nós vamos apostar na vitória do Paysandu e no empate, beleza? Então jogo 6, Paysandu e empate. No jogo 7, Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado, 7 vitórias, não empatou nenhum jogo e tem 3 derrotas. Enquanto o Grêmio ocupa a 12ª colocação, ele tem apenas 2 vitórias e 7 empates. Então o Grêmio está empatando demais esse ano. Está ficando igual o Oeste lá da Série B, o rei dos empates. Nesse jogo, e o Grêmio joga hoje pela Libertadores contra o Internacional. E daí tem mais um jogo na terça. O Atlético Mineiro não tem jogo.
Então, favoritaço nesse jogo é Atlético Mineiro. Então, Atlético Mineiro seco. Beleza, pessoal? Próximo jogo, Vasco. É jogo oitavo. Vasco e Bragantino. O Vasco ocupa a quinta colocação, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Bragantino é o 17º. Tem 2 vitórias apenas, e 4 empates e 5 derrotas. Então, o Bragantino empata bastante e perde. Então, nesse jogo aqui, o Vasco jogando em casa. Hoje tem jogo pela Libertadores contra o Botafogo. Hoje é quarta, ele vai poder descansar bem pro jogo para domingo. Então, nesse jogo 8, acreditamos na vitória do Vasco. Vasco seco, beleza? No jogo 9, Ipiranga e Ituano. Nesse jogo, o Ipiranga ocupa a segunda colocação. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. E o Ituano é o sexto, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, nesse jogo aí, Ipiranga e Ituano, acreditamos na vitória do Ipiranga seco. O 10º jogo, Tombense de Minas Gerais contra o Londrina. O Tombense é o 8º colocado, tem apenas 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, perde bastante o Tombense. O Londrina vem em 4º lugar, está numa colocação até que razoável. Ele tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Então, nesse jogo, o favorito é o Londrina. Então, acreditamos no Londrina seco. Se fosse jogar duplo, jogaríamos Londrina em empate. O 11º jogo, Ceará e Goiás. Nesse jogo não tem como você não jogar no Ceará. O Ceará é o 11º, ele tem 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Enquanto o Goiás, ele é o último, é o lanterna no campeonato, ele tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Só que o Ceará, ele perde bastante, ele tem apenas 4 vitórias e 6 derrotas. Então esse jogo é temeroso, né? Quem tem dinheiro para gastar, um duplo fechado do Ceará é interessante. Mas nós vamos jogar no seco, no Ceará, beleza? Então, jogo 11, Ceará seco. O jogo 12, Atlético de Goiás e Botafogo. Nesse jogo, a gente vai abrir nosso terceiro duplo. O jogo é Atlético de Goiás, o Atlético de Goiás é o 14º. Ele tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Enquanto o Botafogo está em 18º, tem apenas 1 vitória e 7 empates. Então o Botafogo empata demais, tem muito empate. Então nesse jogo a gente vai jogar vitória do Atlético de Goiás e empate. Beleza, pessoal? O 13º jogo é Santos e Fortaleza. O Santos ocupa a 7ª colocação, o Fortaleza a 8ª. Então tá próximo do outro. O Santos tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Enquanto o Fortaleza, que é o 8º, tem 4 vitórias também, 3 empates e 4 derrotas. Então um jogo bem equilibrado. Um jogo aí, e inclusive quinta-feira o Santos joga pela Libertadores e joga na quarta-feira novamente. Então provavelmente vai entrar com o time meio que mexido. Mas como o Santos vai jogar em casa, nesse jogo o favorito é o Fortaleza, porque ele não tem nenhum compromisso. Se fosse jogar um duplo, eu jogaria um duplo fechado no Fortaleza. Mas como nós não temos mais opções de duplo, a gente vai jogar no empate. Então nesse jogo 13, nós acreditamos no empate entre Santos e Fortaleza. Beleza? O último jogo, pessoal, que é o 14º jogo, Internacional e São Paulo. O São Paulo montou contra, perdeu 4-2, se não me engano. Veio mal das pernas. O Internacional veio bem, joga hoje com o Grêmio pela Libertadores e joga na terça. E o São Paulo joga na quarta, se não me engano, contra o River Plate. Então, provavelmente esses dois times vão estar mexidos. E na campanha, o Inter é o segundo, o São Paulo o terceiro. Então, um atrás do outro. O São Paulo, o Inter tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O São Paulo tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, tá bem equilibrado os dois no Brasileiro. Então, nesse último jogo, fechando, acreditamos no empate entre Internacional e São Paulo. Beleza, meu povo? Então, agradeço pelo tempo. O vídeo foi um pouco longo, passou do normal de 2 minutos e pouco, que a gente sempre passava nossos palpites. Dessa vez a gente explicou um pouquinho mais, mostrou como estão a campanha de cada time, beleza, pessoal? Então, quem gostou, dá uma curtida no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos, beleza? Aquele abraço e tamo junto.